As autoridades locais frequentemente montam câmeras de trilha ou câmeras de reconhecimento na floresta para monitorar a vida selvagem na área e também para fins de segurança. Enquanto a maioria das imagens das trilhas são apenas gravações monótonas regulares da natureza selvagem e dos animais, às vezes pessoas acabam encontrando coisas estranhas e bizarras nas filmagens também. Hoje nós vamos mostrar para você algumas das mais inesperadas e extraordinárias capturas de câmeras de trilha que ninguém deveria ter visto. Número 1. Luta de ursos. Quem entende de animais selvagens sabe que eles não gostam que invadam seu espaço. Basta dar uma olhada nesses dois enormes ursos brigando por uma pequena área no chão. A troca agressiva entre dois ursos, um urso negro e um caramelo, foi capturada por uma câmera de trilha. É bem evidente que o caramelo está dominando a luta, mas para evitar ser atingido pelo inimigo, o urso negro tenta se esconder atrás de uma árvore. Os ursos negros são criaturas bem ferozes, capazes de matar um humano sem esforço algum. Mas geralmente os ursos negros americanos tendem a evitar interações com humanos, ao contrário desses ursos pardos aí, que são criaturas lendárias e assustadoras temidas aí pela maioria das pessoas. Os ursos negros, por outro lado, raramente são considerados uma ameaça, apesar do fato de habitarem as mesmas regiões que seus parentes mais assustadores. Quando confrontados por pessoas, os ursos negros americanos apenas imitam agressões, fazendo barulhos e batem no chão com suas patas para evitar brigas. Mas por que os ursos negros superam maciçamente os ursos marrons, por exemplo? Seus ataques contra humanos são mais prevalentes na América do Norte do que os ataques de ursos marrons. O comportamento violento desses ursos é principalmente desencadeado pela fome, ao invés de disputas territoriais. Mas neste caso, estes dois ursos estão tentando bater um no outro sobre o território. Nós definitivamente gostaríamos de saber qual deles ganhou. Número 2. Sasquatch. Sasquatch, ou como a cultura pop chama, pé grande, é um monstro alto, peludo, erguido e andante aí, que se parece muito com um símil. De acordo com a maioria das lendas, ele vive nas profundezas da floresta. Um homem chamado Corey Goodman compartilhou um vídeo no YouTube em maio de 2019. Ele afirmou que era uma evidência de um avistamento do pé grande na floresta de Laramie, Wyoming. De acordo com Corey, o vídeo foi filmado a quase 24 quilômetros ao sul de Laramie. Nas filmagens, uma criatura alta, escura e peluda, caminhando sobre duas pernas, pode ser vista atravessando uma clareira entre as árvores ao redor. Ele vira por um momento para olhar para algo e depois se afasta apenas para desaparecer na floresta. As pessoas que gravaram este vídeo tinham na verdade saído para filmar a máquina a vapor quando ficaram cara a cara com este suposto monstro. Ninguém sabe se isso é autêntico ou não. Pode ser aí de repente um embuste ou apenas uma pessoa aleatória caminhando entre as árvores. Entre os anos 70 e 90, os fazendeiros locais relataram múltiplos relatos de assédio do pé grande e até mesmo o assassinato de pessoas na área do Triângulo Esmeralda Verde. O pé grande também foi considerado responsável pela morte de 3 trabalhadores migrantes em 1993. Mas o documentário Hulu intitulado Sasquatch revelou que tais alegações são usadas por operadores criminosos de drogas para afugentar seus rivais e a concorrência, e que as pessoas, juntamente com as autoridades policiais incompetentes, são responsáveis pela alta taxa de criminalidade de toda esta área. Número 3. Luzes de OVNIs. As filmagens perturbadoras de uma câmera de trilha recentemente se tornaram virais online e causaram muita controvérsia. No vídeo, um par de estranhas luzes redondas pode ser visto pairando sobre a cabeça de um veado na escuridão. Estas luzes não foram um evento único. Ao invés disso, elas foram capturadas ao longo de uma semana inteira. A maioria dos entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração estão agora afirmando que esta é a filmagem de um avistamento de OVNIs. Mas os fabricantes de câmeras revelaram a verdadeira razão por trás dessas luzes sinistras. Afinal de contas, eles conseguem ver milhares dessas coisas. Boyd Barnett, gerente de marketing e publicidade dos produtos Moultrie, no Alabama, juntamente com muitos outros, argumentaram que estas luzes na filmagem são apenas os reflexos dos olhos dos servos que saltam dentro da câmera infravermelha. Eles acham que a imagem é bastante sobreexposta, tanto que parece como se o servo estivesse olhando para fora em direção às luzes, embora na verdade ele esteja apenas olhando para a câmera. A névoa fantasmagórica vista nas imagens também pode ser atribuída a esse efeito. Entretanto, esta teoria falhou em convencer Rainer Shadows, a pessoa que instalou estas câmeras em sua propriedade no Mississippi. Número 4. Goon ou um Dryad. Todos nós já vimos aquelas compilações de imagens de CCTV e Trail Cam, onde as pessoas avistaram fantasmas semitransparentes ou entidades invisíveis movendo objetos pesados. Mas acredite ou não,
As coisas visíveis, muitas vezes, podem ser muito mais assustadoras do que as invisíveis. Por exemplo, dê uma olhada nesta imagem. O cara anormalmente alto e volumoso, usando uma máscara, pode ser visto vagando no bosque. Ele também está carregando um facão em uma mão. Isto foi capturado pela câmera de trilha de um caçador que a tinha instalado para manter o olho na vida selvagem na floresta próxima da sua casa. O homem gigante mascarado parece não saber que uma câmera o está observando. Caso contrário, ele provavelmente teria evitado chegar tão perto. Ninguém sabe por que ele estava na floresta e o que ele estava fazendo lá à noite em que esta foto foi tirada. Mas pela aparência, é evidente que ele não estava fazendo nada de bom. Algumas pessoas na internet pensavam que não era uma pessoa. Na verdade, eles acreditam que o homem na imagem é um Dryad. Dryads, ou espíritos de árvores, são criaturas míticas. Dryad é o nome dado às ninfas das árvores dos carvalhos. Embora agora ele tenha se tornado um termo comum usado para referir a todo tipo de ninfas de árvores e híbridos de árvores humanas. Mas ninguém pode dizer com certeza se esse cara era um criminoso, uma criatura mítica ou apenas um cosplayer que se perdeu na floresta. Número 5. O demônio persegue um veado. Este quadro tem feito rodadas na internet desde 2005. Mas, a cada poucos anos ele se torna um tópico de discussão por causa do quão inquietante e assustador ele é. Há muitas histórias diferentes associadas a esta imagem. De Jersey Devil a Chupacabra e um velho demônio simples, todos os tipos de nomes foram atribuídos a esta criatura assustadoramente horripilante que tem sido vista em muitos vídeos de segurança e câmeras de vídeo. Mas recentemente uma câmera de trilha do Canadá captou esta imagem louca. Ela foi carregada em um fórum de caça e a criatura diabólica que perseguia um veado tinha olhos brilhantes, garras pontiagudas e o que parecia ser asas saltando para fora de suas costas. A maioria dos telespectadores achou que parecia o chupacabra, um monstro mitológico latino-americano que foi avistado pela primeira vez em Porto Rico. É chamado de chupacabra porque é uma criatura vampírica e maligna que ataca e bebe o sangue de animais. De acordo com relatos, algumas pessoas o compararam a um cão. Outros dizem que se parece mais com um alienígena, reptiliano. Mas não há consenso, então é difícil dizer se a coisa perseguindo o servo na imagem é um chupacabra ou não. Número 6. Palhaço assustador. Enquanto a maioria dos comportamentos estranhos capturados nas câmeras de trilha são os de animais, existem algumas câmeras afortunadas que conseguem filmar pessoas estranhas também. Mas essa gravação da câmera de trilha viral mostra um palhaço inchado e colorido se aproximando da câmera. O palhaço de aspecto bizarro tem o cabelo pintado de arco-íris e seu rosto é pintado com maquiagem que parece esquisita ao invés de engraçada. Os caçadores normalmente instalam câmeras de caça na floresta para monitorar a atividade animal. Estas geralmente são instaladas nas árvores e capturam fotos e clipes quando detectam qualquer movimento. A mídia nessas câmeras é armazenada em cartões SD ou micro SD. E essas fotos de câmeras de vídeo do artista de circo de aparência irada têm sido compartilhadas aí na internet por um tempo. Mas não tem explicação do porquê deste misterioso palhaço ter se aproximado desta câmera. Ninguém sabe o que ele estava fazendo na floresta. A maioria das pessoas acha que pode ter sido uma brincadeira. O que você acha, hein? Conta pra gente nos comentários abaixo. Número 7. Criatura misteriosa. Câmeras com sensor de movimento instaladas fora de um zoológico no Texas pegaram essa misteriosa criatura brincando na escuridão. O pessoal do zoológico e as autoridades do Texas estão tendo dificuldades para descobrir quem ou o que era. Como a filmagem é feita à distância, eles não são capazes de perceber as finas características desta coisa. Definitivamente não parece humano para a maioria dos usuários de internet. Alguns sugeriram que poderia ser o infame chupacabra, enquanto outros simplesmente acham que é um velho estranho que sai para passear à noite. Havia algumas pessoas que pensavam que poderia ter sido um coiote fugitivo que estava andando em suas pernas traseiras. Outras teorias são um pouco mais absurdas e incluem especulações de que poderia ser um híbrido de lobisomem ou um bêbado com uma coruja empoleirada nas costas. A câmera da trilha foi instalada aqui para fins de segurança. As autoridades locais compartilharam que a câmera só pega filmagens quando detecta movimento. Eles também explicaram que, o que quer que esta criatura fosse, ela permaneceu fora do zoológico de Amarillo e não havia sinais de arrombamento e entrada. Nenhum animal ou membro do pessoal foi ferido e também não houve sinais de atividade criminosa ou vandalismo. Parece que as autoridades estão tão confusas com esta criatura quanto nós. Eles brincaram chamando-a de "Uau" ou objeto amarelo não identificado. Isso é bem inteligente, hein? Número 8. Traça gigante. Esta filmagem capturada por uma câmera de campainha pode ser uma traça anormalmente grande ou uma fada. A câmera foi instalada fora de uma casa na Inglaterra. Quai, seu app de vídeos curtos.